obrigada, equipe de louvor, por nos conduzir à presença do Pai. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Que manhã maravilhosa, onde nós temos aqui a presença e a glória de Deus patente nesse lugar. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Já estamos caminhando para o final, conhecendo os atributos de Deus. Quão maravilhoso é conhecer esse Deus. Quando você o conhece, isso só faz que você o reverencie, confie e tenha esperança. Amém? O título da lição de hoje, lição número 11, a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. No texto áureo diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Salmo 91. A verdade aplicada diz: a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e uma vida permanente de adoração ao Criador. Os textos de referência se encontram em Salmo 103, 1 Timóteo 6,15 e Tiago 1,17. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, Ele só, a imortabilidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Irmãos, a importância de se conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus para ter confiança, segurança em suas promessas. Quando nós sabemos quem Ele é, nós podemos o adorar, nós podemos confiar. Então, é muito importante essa lição desse trimestre. Todos nós aqui aprendemos muito. Às vezes, tem muita gente que não conhece esse Deus verdadeiramente. Existem pessoas que adoram um Deus feito sob medida para elas. Não aquele Deus, o Deus da Bíblia, o Deus como Ele se revelou a nós. Muitas vezes, tem pessoas que estão cometendo idolatria dentro da igreja, porque não conhecem o Deus único e verdadeiro, soberano, imortal, invisível, mas real, o Deus que se importa, o Deus que está junto conosco. Então, durante esse trimestre, nós estamos aprendendo a nos aprofundar no conhecimento desse Deus. Em Jeremias 9, 23 a 24, sempre fala assim, que se for para se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer a Deus, não em si próprio, né? Então, outra coisa, a gente só pode ter fé em quem a gente conhece, não é verdade? Então, em Hebreus 11, 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Ele, que se achegam a Ele, têm que confiar que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem recompensa, tem promessa para aqueles que nele confiam. Deus é fiel. Amém? Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento, né? Em Oséias também 6:3 diga: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Então, quer dizer, não basta eu aceitar Jesus e está tudo certo. A nossa caminhada cristã é um aprendizado. Nós vamos crescendo. É como a luz da aurora, como dizem Provérbios, né? A luz da aurora você não vê. Quem aqui já viajou de madrugada? E não é igual acender uma luz quando está escuro. A gente não vê. Eu sempre viajo lá para o Paraná e a gente vai de madrugada. Quando amanhece o dia, a gente não vê de uma hora para outra. É contínuo, né? É assim, gradativo. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Ela é constante, ela é contínua. Nós crescemos a cada dia, né? E isso nós devemos buscar sempre. Não há ninguém aqui que, por exemplo, tem alguém aqui que já tem 40 anos de crente, 50 anos, ele não sabe tudo, né? Nós estamos aprendendo dia a dia. E a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é dinâmica. E nós podemos buscar conhecimento na palavra de Deus. Amém? Aí, número 1, a soberania de Deus. Quando falo de soberania, o que você pensa? Soberania vem de governo, de autoridade, né? Autoridade suprema, sem limitação de algum outro poder. Por exemplo, a rainha Elizabeth é rainha, mas ela não é soberana, porque tem outro poder, o parlamento, se eu não me engano, que ela deve consultar, né? Nós aqui, nós vivemos numa democracia, né? O Brasil é soberano, mas também nós temos regras, leis, um precisa consultar o outro, tem 3 poderes, né? Então, Deus não, Ele não precisa consultar a ninguém. Deus sabe todas as coisas, Ele faz tudo que lhe apraz. Ele é totalmente, absolutamente soberano, supremo. A Ele é dado todo o poder é dele. Tudo é por ele, todas as coisas são por ele e para ele. Irmãos, quando fala de soberania, fala de autoridade. E eu queria abrir um parênteses aqui e falar, a nossa geração tem um problema com autoridade. Não sei se vocês vão concordar comigo. Tem aqui a professora, a missionária Alessandra, o pastor, que é o líder, nosso pai espiritual. Irmãos, vamos pensar. A nossa geração não aceita autoridade. Eles acham que pode fazer o que quer. Antigamente, quando eu era criança, não é tanto tempo assim, né? É sim, é muito tempo. Mas a gente respeitava os professores. O professor falava, às vezes não precisava nem falar, já olhava, você já calava. Os pais falavam, os filhos obedeciam. Hoje em dia tem criança de 2 anos que manda na casa. É a criança que manda. Irmãos, nós temos essa dificuldade em aceitar a autoridade. Então, muitas vezes, a gente aceitou o Senhor como nosso Salvador, mas temos dificuldade em aceitar Ele como Senhor, Senhor das nossas vidas, né? Então, a gente deve pedir a Deus, Deus, que eu seja submissa à sua vontade, que eu aceite a sua autoridade sobre a minha vida. Muitas vezes as nossas orações são assim, que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Você acha que foi fácil para Jesus ir até a cruz do Calvário? Ele diz que ele suava sangue. Foi terrível. Ele pediu, Deus, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Não era fácil, era muito sofrimento. Mas no final ele diz, mas contudo, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Ainda que no primeiro momento nós não entendamos.
Talvez tenha situações na nossa vida que a gente fala, não é possível, Deus, que isso eu tenho que fazer isso. Mas lá no final, porque a visão de Deus é mais ampla, Ele vê além do que nós estamos vendo. A gente só vê aqui a superfície. Então, irmãos, aqui na soberania, nós precisamos lembrar da autoridade suprema de Deus, ver que nós devemos ser submissos às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, ainda que talvez a gente não concorda com tudo, mas nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. Às vezes, eu fico assim, vendo, o pastor fala uma coisa, 1000 vezes a mesma coisa. E tem gente que entra por aqui e sai por ali. Se Deus deu essa instrução para ele, é porque é importante, é relevante. E muitas vezes, nós perdemos bênção porque não nos submetemos à autoridade. E só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Né? Tem muita gente que, quando ele é obreiro, ele não obedece o pastor, ele acha que, não, eu sei mais do que ele. Não obedece, mas um dia ele vai ser pastor também. Às vezes ele vai ser um pastor e vai ter dificuldade. Porque a vida é uma escola e nos ensina de todas as formas. Então, nós precisamos aprender a obedecer. Porque a Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse, está cheia de promessa, não está? Mas tem condições. E é obediência. Você escolhe. Mais para frente nós vamos falar sobre a responsabilidade humana. Porque, irmãos, tem gente que pensa, Deus é soberano, então Ele manda em tudo, né? Então não adianta eu fazer nada, porque tudo que eu fizer, Deus já sabe. Tipo assim, como se você fosse um fantoche, uma marionete. Deus não quer fantoche, Deus não quer marionete, Deus não quer robô. Por isso Ele te deu o livre-arbítrio. Você tem escolha. Você faz escolhas o tempo todo. Então, nós devemos saber isso. Deus é soberano. Deus não é ditador. Porque na ditadura, você não tem direito de pensar, você não tem direito de ter opinião diferente. Então, nós devemos saber que Deus nos dá liberdade de escolha. Ele quer que o amor dele te constranja. Que você venha para Ele. Porque você quer, não porque você é obrigado. Amém? 1.1 diz assim: Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Então, existe uma hierarquia no mundo celestial, inclusive no mundo espiritual. Os demônios são super organizados, existe hierarquia. Mas Deus é soberano e nada acontece se não for permissão de Deus. Nenhuma folha seca cai da árvore se Deus não permitir. Né? E aí tem gente que fala, mas por quê? Se Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, por que existe maldade no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Deus poderia acabar com isso, justamente porque nós temos responsabilidades nas nossas escolhas. Enquanto a gente viver aqui nesse mundo, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos e dos atos das outras pessoas que nos cercam, né? Mas Deus é soberano. Vamos para frente. No 1.2, Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Irmãos, existe uma confusão muito grande nisso daí. Na aula passada, a missionária Alessandra trouxe a lição que falava sobre a transcendência de Deus e a imanência. A transcendência quer dizer que no universo nada pode conter a Deus. Deus é superior, é distinto da sua criação. Mesmo assim, Ele é imanente, Ele é um ser pessoal.
Ele se relaciona com você, ele se importa com você. Mas, se eu for para um lado, tanto eu pegar só a transcendência como só a imanência, isso vai dar erros doutrinários terríveis. Por exemplo, os deístas acreditam que Deus fez o mundo, como um relojoeiro fez o relógio, deu corda e largou para lá. Tipo assim, Deus não se importa. Deus deixa, como diz, a Deus dará. Não é dessa forma. Porque Deus se importa comigo e com você. Deus escolheu a mim e a você, ainda no ventre da nossa mãe. Então, Ele se importa, né? Existe também aquelas pessoas que são panteístas. Panteísta é aquele que vê Deus em tudo, na natureza, a árvore, o mar, as estrelas, tudo isso é criação de Deus. E tem gente que adora isso. Irmãos, quem aqui já leu aquele livro, O Segredo, ou já ouviu falar? Não é um livro cristão. Tem documentários sobre ele. Por exemplo, o que eles falam? Que a gente tem que pedir para o universo. Tudo que você pedir, que você visualizar na sua mente, você atrai para si. Na Bíblia diz, tudo que você imagina é. Até aí tudo bem. Mas o universo não pode me dar nada, porque quem fez o universo foi Deus. Né? Não tem, e eles creem nisso e pedem para o universo dar alguma coisa. Então, irmãos, isso é loucura. Porque se foi Deus que fez o universo, como que eu vou adorar qualquer coisa que existe no universo? Sendo que é criação de Deus. Deus é sobre tudo e sobre todos. Né? E tem muita gente nesse engano, pensando que coisas, que o universo pode te dar alguma coisa. Somente Deus pode te dar alguma coisa, né? E esses que nós estamos estudando aqui hoje, a soberania, a imutabilidade e a imortalidade de Deus, são atributos incomunicáveis. Nós aprendemos, né, na segunda lição, que existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são compartilhados conosco, em medida reduzida, porque Deus tem de maneira plena. Por exemplo, eu tenho amor, você tem amor, tem misericórdia, Deus tem. Só que Deus é. E esses atributos incomunicáveis de Deus, esses aqui nós não temos. Somente Deus é soberano. Só Ele pode todas as coisas. Somente Deus, Ele é imortal. Nós perecemos. À medida que a gente nasce, um bebê já está morrendo a cada dia. Seus neurônios vão morrendo, há uma degradação. Então, tudo que tem um começo tem um fim. Deus não tem, né? E Deus, e todos esses atributos incomunicáveis de Deus, eles estão intimamente ligados um ao outro. Deus é eterno, por quê? Porque tem um outro atributo que chama a seidade. A seidade tem a ver com a autoexistência de Deus. Ninguém criou Deus. Não tem um início, não tem meio, não tem fim. Então, Deus é autoexistente. Deus também não depende de ninguém. Não é como nós. Se a gente nascer e for largada ali num canto, ninguém cuidar, rapidinho a gente morre. Deus não depende de ninguém, né? Então, aqui, outra coisa, quando fala Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Então, irmãos, a gente deve saber que Deus é maior do que tudo. Como o pastor disse aqui no domingo, Deus é ingovernável. Ninguém governa Deus. Deus não foi criado por ninguém. Ele fez todas as coisas. Então, isso deveria nos levar a ter mais humildade diante de Deus. Muitas vezes, a gente quer até mesmo dar ordens para Deus. Quem aqui já viu certas orações, e até livros eu já li sobre isso, sobre que você tem que determinar para Deus o que Ele vai fazer. Quem já ouviu isso aqui?
É um absurdo isso, porque quem que é soberano? Quem que dita as ordens aqui? Então, nós devemos saber que Ele é pastor, nós somos ovelhas, né? Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Então, nós devemos saber que quem manda é Ele. E isso deve colocar em nós mais humildade, mais reverência, mais temor. Quando a gente conhece a grandiosidade desse Deus, nós devemos ter bem claro isso na nossa mente. Que nós sabemos que é Ele que está no comando, não nós. Muitas vezes, a gente ouve orações que parecem ordens para Deus. Ah, Deus, se o Senhor não fizer desse jeito, eu vou largar tudo, eu vou chutar o balde, como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa de nós, não precisa de ninguém, né? Ele é autossuficiente, diferente de nós, que nós não somos autossuficientes em nada. A gente, um depende do outro. Né? Não existe ninguém que sabe tudo, embora tenha umas pessoas que ainda acham que sabe tudo, mas não sabe. Né? Nós dependemos um do outro. Direto o pastor fala, ó, sozinho eu não posso fazer, vocês têm que ir junto comigo. Né? Um sabe cantar, se depender de eu cantar, está lascado, eu não canto de jeito nenhum. Mas Deus dá um dom para cada um. Deus te chama. E cada um aqui da igreja é importante. Não importa se você prega, não importa se você lava o banheiro, ou arruma a cozinha, ou fica na portaria. Nós somos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo Jesus. E isso que nós devemos lembrar, né? E tem muitas igrejas neopentecostais, e às vezes, até mesmo dentro da nossa igreja, a gente vê algumas pregações que colocam o homem no centro. Quem deve estar no centro? Deus. É Jesus Cristo. Não é eu que devo estar no centro. Tem gente que tudo é para o homem. Até vários hinos que a gente acha bonito, a gente vai ver a letra, é o homem no centro. E isso é um engano, isso é um erro. Nós precisamos colocar aquele que tudo pode no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração, sabendo que é Ele que está no centro, não o homem. Se você vê uma pregação falando que o homem é o centro, já está errado, né? Tem alguns movimentos da nova era, colocam o homem no centro. Isso é totalmente errado. Nós temos que saber qual que é a nossa posição. Nós devemos saber que nós devemos obediência ao nosso Deus. Por isso que é importante a gente conhecer esse Deus. E eu conhecendo as características, os atributos de Deus, como Ele age, o que Ele faz, as suas promessas, os seus propósitos, isso deve gerar em mim confiança, reverência, temor e uma forma de adorar correta. Amém? 1.3. A soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Tem muita gente que acha, como eu já até disse, Deus é soberano, então não é culpa minha. Deus deixou, eu escorreguei ali porque Deus permitiu, né? Como você tem livre-arbítrio, você tem direito de escolha, então você sabe que você tem responsabilidade, né? Então, irmãos, a gente deve pensar assim. Por exemplo, no caso de José, existe a vontade decretiva ou vontade diretiva de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Quem aqui já ouviu falar disso? Essas duas vontades de Deus. Quer dizer, Deus sabe todas as coisas. Ou Ele faz porque Ele decretou, ou acontece porque Ele permitiu. Deus está no controle de tudo. Mas existe coisas que, por exemplo, no caso de José, os seus irmãos, o que fizeram com eles? Venderam ele como escravo. Né? Ele foi vendido como escravo, Deus tinha promessa na vida dele, Deus não impediu que os irmãos dele fizessem isso com ele, mas
Lá no final, em Gênesis 50, vamos ver aqui. No final, tudo, às vezes você pensa assim, lá no seu trabalho, você está sendo perseguido, você está passando por uma situação difícil. Deus não perdeu o controle. Ainda que te façam mal, ainda que as pessoas queiram destruir a sua vida, Ele vai usar isso daí para te abençoar. Como aconteceu aqui em Gênesis. Gênesis 50, a partir do 19. E José lhes disse para os seus irmãos, os irmãos que o venderam como escravo: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Quer dizer, os irmãos estavam com medo do quê? Da vingança. Agora ele está por cima da carne seca, nós estamos dependendo dele, ele vai pisar na nossa cabeça. Talvez fosse um de nós, a gente ia pensar nessa hipótese, Aí no 20 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Era um período de grande fome, e Deus usou José para salvar toda a sua família, todo o seu povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, quer dizer, os irmãos tentaram fazer mal, e fizeram. Mas só que no final, Deus mudou isso daí e transformou em bênção. Muitas vezes, acontecem coisas na vida da gente que nós não entendemos. Mas Deus transforma tudo isso em bênção. Deus reverte o quadro e mostra muitas vezes que Ele pode todas as coisas, está tudo no controle dEle, nada foge do controle dEle. Nós estamos vivendo aí essa pandemia, mas em tudo isso Deus ainda está com as mãos estendidas sobre cada um de nós. A tua vida está nas mãos do Senhor. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus nessa terra, Deus não vai te levar. E muita gente fala: mas tem muito crente morrendo. Aí morre mesmo. Se não morrer de Covid, morre de infarto, morre de outra coisa. Mas se nós vivemos ou morremos, nós estamos em Cristo. É isso que é importante, é isso que nós não podemos perder de vista. Nós temos que estar caminhando para o alvo, nosso alvo é Cristo. Então, nós não devemos deixar nada nesse mundo nos embaraçar com medo, nos embaraçar com tantas atividades que a gente faz e esquecer daquilo que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na nossa vida é estar com a nossa vida nas mãos do Senhor, porque a maior segurança é Ele, Amém? E hoje, irmãos, nós vivemos uma cultura do relativismo. Assim, isso não é pecado, não, aí. Todo mundo faz isso. Tem o demônio do nada a ver, você já viu ele? Ele fala assim: não, isso aí não tem nada a ver, nada a ver. E aí as pessoas vão se perdendo, está perdendo assim o senso do que é certo, do que é errado. Então vira tudo relativo. E não é por aí. A Bíblia deixa bem claro o que é certo e o que é errado. E que você tem escolha. Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Não tem para onde correr, E outra coisa, a gente também pode orar para a nossa vontade estar assim em sintonia com a vontade de Deus. Às vezes você fala: irmã Cris, mas eu tenho umas vontades muito erradas. Eu penso umas coisas, eu sei que é errado. Ora, pede a Deus, que a sua vontade esteja em mim. Senhor, eu quero conhecer, me dá discernimento, eu almejo pela sua soberana vontade na minha vida. Então, a gente não pode se conformar e achar que está assim, tudo certo. Deus, Ele te dá o direito de escolher. Você tem a sua vontade, mas você pode orar. Porque na Bíblia diz assim: Deus opera tanto o querer como o realizar. Então, você
clama: Deus, eu necessito da tua graça nesse momento. A minha vontade está indo contra a vontade de Deus, mas você pode orar para que isso seja mudado na sua vida. Amém? No 2, nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, para nós, é meio difícil entender isso. Porque a gente muda toda hora, não é, irmãos? A gente promete, e promete amor eterno, juros de amor. Quem aqui já teve um monte de grandes amores? Que falava, se não for com esse, eu não quero nem casar. Esse é tudo para mim. Se ele me largar, eu vou morrer. E depois, daqui um ano, às vezes até meses, a pessoa nem lembra o que ela prometeu, né? Então, outra coisa, o povo de Deus, você vai ver a história do povo de Deus. Quantas vezes eles prometiam fidelidade a Deus? Vocês viram? Quem aqui está na leitura bíblica lá, vê como que é, né? O povo, ele falava e prometia, agora eu vou, agora eu estou firme. E daí, quando pensa que não, muda tudo, né? Aqui, nós ouvimos promessas, por exemplo, político na época de campanha. Menino, é tanta promessa, tanta coisa boa. Aí, depois da eleição, nem lembra, nem fala mais nisso. Nós mesmos, no final do ano, ou no começo do ano, lá no Projetando, nós fizemos tanta coisa, e falamos que queria emagrecer, que ia para a academia. E a gente fala que vai estar no todos os cultos. Eu vou ler a Bíblia inteira. Um tanto de gente que já desistiu da leitura bíblica. Você pode recomeçar a hora que você quiser, porque nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele está sempre interessado que você recomece. Mas a gente tem essa falha. Nós somos humanos. A gente é cheio de prometer e não cumprir. Agora, Deus não, Ele não muda. Como nós lemos ali em Tiago 1,17, Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo, sempre e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele pode fazer tudo na sua vida. Às vezes, a gente quer colocar Deus numa caixinha, como se Ele fosse igual a nós, porque a gente tem a percepção nossa. A gente vive mudando o tempo todo. Heráclito, um filósofo grego, ele tinha uma frase, que quem aqui já estudou um pouquinho de filosofia deve ter visto isso daí, que o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Quem aqui já ouviu isso? Ai, mas como não, irmã Cris? Eu entro no rio lá muitas vezes, no rio lá da fazenda, lá do sítio, eu entro várias vezes no mesmo rio. Quando ele diz isso, ele quer dizer que o ser humano e a natureza está em constante mudança, em constante transformação. Quando você entra no rio de novo, você não é mais aquela mesma pessoa que entrou anteriormente. E a água também não é mais a mesma, porque vai fluindo e é outra água. Então, o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Porque esse fluxo de mudança na nossa vida, né? Então, nós seres humanos, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está mudando o tempo todo. Existem várias fases da vida, a gente muda nossos conceitos, às vezes muda princípio, você muda... Quantas vezes você tem coisa que você falou lá atrás que depois você mudou de ideia? E até foi bom, porque a gente está evoluindo e crescendo cada dia. Agora, Deus, Ele não pode melhorar, porque Ele é perfeito. Deus não pode piorar pelo mesmo motivo, porque Ele é perfeito, né? Deus não cresce, Deus não diminui, igual eu e você. Nós estamos sujeitos à mudança. Então, nós somos totalmente... nós somos seres que mudamos a todo tempo, e graças a Deus por isso, porque nós estamos crescendo, porque somos imperfeitos, e nós precisamos estar buscando mudança, né? Nós precisamos estar buscando crescimento. E Deus não pode crescer, como eu disse, porque Ele é perfeito.
E nós não, nós precisamos crescer, né? Às vezes, os homens mudam os seus planos. Você já fez plano aqui e depois não deu certo? Nossa, eu já fiz um monte. Você faz plano e às vezes não dá certo. Por que que não dá certo? 2 motivos básicos. Pela falta de previsão, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Tem coisa que depende de você, mas tem coisas externas que vai influir e vai impedir que você faça seus planos darem certo. Mas isso não acontece com Deus, porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro. No futuro, você sabe como que vai ser seu futuro? Eu não sei nem amanhã o que vai acontecer. Deus está lá no futuro. Deus está lá, Deus está presente. Então, isso não acontece com Deus. Deixar de cumprir um plano porque Ele não conhece. Agora, nós sim, né? Outra coisa, a gente tem falta de poder para levar esses planos a cabo, a chegar ao final. Às vezes, você quer muito, mas você não pode. Você tem limitação. Deus não tem. Deus não tem essa limitação. Né? Então, por que que Deus não tem? Porque Ele é onipotente, é outro atributo. Você lembra que lá no começo eu falei que os atributos incomunicáveis de Deus, que são atributos que somente Deus tem, estão intimamente ligados? Você vê, Ele é imutável porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é imutável porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa ter dúvida hora nenhuma. Às vezes, o Zé Luiz promete a coisa para mim, eu não sei. Pode ser que muda. Mas Deus não muda. Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Ele prometeu, você pode ter plena convicção, certeza absoluta, Ele fará. E Ele te prometeu a maior riqueza, a vida eterna. Então, você pode confiar. Não precisa ficar tão preso aqui nesse mundo, né? Então, Deus, irmãos, Ele é imutável em seu ser, em quem Ele é, na sua própria natureza. Ele é imutável em seus propósitos. Ele não muda de propósito, diferente de nós. Né? Já pensou se Deus fosse igual a nós? Você lia na Bíblia lá que você vai ser salvo e tal. Depois, e se Ele mudar de ideia? E se Ele não quiser mais me salvar? Ah, meu Deus, graças a Deus que Deus é diferente de nós, né? Porque senão a gente estava lascado, né? Ele não muda em suas perfeições. Ele não muda em suas promessas. Então, nós podemos crer e confiar que todas as promessas serão cumpridas. E outra coisa, Deus é imutável também em seus atributos. No amor, na misericórdia, na justiça. Por exemplo, em Jeremias 31:3 diz que com amor eterno te atraí. Amor eterno. Lá em João 13:1 diz, amou-os até o fim. Às vezes, irmãos, nem nossos filhos, a gente tem dia que dá raiva deles. A gente fica assim, não, esse menino está desobediente demais. Tem dia que você nem está amando. Igual o marido, um dia você ama, que o coração dói. No outro dia você quer enforcar ele. É assim, mas Deus não é assim. Deus não muda nos seus atributos. Deus te ama. E Deus te ama até o fim. Nada que você pode fazer Deus deixar de te amar. Né? Graças a Deus por isso. E o pastor falou, quem não veio no culto domingo, perdeu um culto abençoadíssimo. Deus falou aqui tremendamente. Nada vai fazer Deus desistir de você. Deus deixou, tem coisa que você vai sofrer as consequências pelas suas escolhas. Mas Deus te ama, e te ama com amor eterno. E te ama até o fim. E isso nos dá segurança. Né? A gente descansa. E aí, como eu já falei na lição 2, fala assim, Deus é imutável. Só que lá na Bíblia fala que Deus se arrepende. Quem aqui já leu lá na Bíblia?
Com certeza você leu, né? Lá na Bíblia fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu não me engano, é Números 23, 19. Então, você para assim, mas lá em Gênesis 6, 6, fala que Deus arrependeu de ter feito o homem. Está escrito lá. Irmãos, só que na Bíblia, existe, na hora de traduzir, precisa colocar palavras que sejam do nosso entendimento. Por exemplo, Deus é espírito. Todo mundo sabe que Deus é espírito. Mas você já viu lá na Bíblia falando: as mãos de Deus estão sobre mim, os olhos do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te abençoe, a boca do Senhor. Mas se Ele é espírito, Ele tem boca, Ele tem mão, Ele tem ouvido. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, mas o seu pecado faz separação entre Deus e você. Isso aí se chama antropomorfismo. É quando a gente coloca características de Deus, do homem em Deus, para que a gente tenha uma compreensão. E existe também antropopatia, que fala de sentimentos, coloca sentimentos humanos para que a gente entenda. Jesus chorou, Deus ficou irado, para a gente entender. Então, essas aparentes mudanças que tem lá na Bíblia, né, quando fala em Gênesis 6, 6, que Deus se arrependeu de criar o homem, não é um arrependimento igual ao nosso. Quando a gente arrepende é porque a gente errou, a gente planejou errado. Deus não erra. Deus não planeja errado, nada disso. É porque Deus sentiu profundo pesar e tristeza de ver a situação que o homem se encontrava. Então, essas aparentes mudanças é porque Deus, Ele fica triste, como se Ele ficasse triste, né? Eu estou usando antropopatia aqui. Mas aí, irmãos, tem muita bênção e tem muita maldição que depende de você, da escolha que você faz. Um outro exemplo de que Deus se arrependeu, né? Que fala que Deus se arrependeu, mas nós já aprendemos que Deus não se arrepende. O rei Ezequias, né, o profeta disse para ele: prepara a tua casa, que você vai morrer dessa enfermidade. Você não vai ser curado. Ele orou fervorosamente, ele buscou a Deus. E aí, quando o profeta estava voltando, no caminho, Deus já falou para ele: não, fala lá para ele, que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Então, irmãos, isso daí mostra que Deus importa com que a sua atitude. Quando você muda, quem muda não é Deus, quem muda é nós. E Deus muda a forma de se relacionar conosco. Quem muda somos nós. Então, não existe arrependimento em Deus. Então, nós precisamos entender isso daí. Vamos para frente. A imutabilidade de Deus, nós já falamos. Deus não mente, nem se arrepende, também já falamos. A eternidade de Deus. Outra coisa difícil, outro atributo incomunicável, difícil para nós, seres humanos, compreendermos. Porque, irmãos, nós estamos presos no tempo e no espaço. Nós vivemos numa coisa que é passado, presente e futuro. Nós só conseguimos ter essa visão. É difícil para nós entendermos que a eternidade, porque nós somos seres limitados. Nós nascemos, nós crescemos, a gente envelhece e a gente morre, né? Irmãos, o tempo, ele acaba com a gente. Quem aqui já chegou nos 40, irmão? Você chega no 40, está em 30, vai indo bem, 30, até 39. Chegou no 80, aí você já não enxerga melhor. Você viu ontem o Zé Luiz lá na brincadeira? Ele não conseguia enxergar, era G, ele falava que era O. Por quê? Porque o tempo, ele é terrível. Ele degrada nós. A gente vai perdendo muita coisa.
A única coisa boa que acontece com o tempo, com a gente, é que a gente fica mais maduro. A gente fica mais sábio, né? A gente aprende mais. Mas, às vezes, a gente quer fazer coisa e o nosso corpo não acompanha. Esses dias eu falei, pastor, eu e o Zé Luiz não está mais com aquela energia, assim. A gente cansa mais rápido, né? E quando é novo, você não cansa com nada, você vai em frente. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças, né? Então, nós vamos acreditar nisso daí. Nós temos limitações que Deus não tem. Deus não tem limitações, Ele é um ser incriado, ingovernável. Deus, Ele não foi criado por ninguém, Ele não precisa pedir conselho para ninguém. Ele é eterno. E porque Ele é eterno, você pode confiar nele. Você pode confiar que Ele sempre vai estar lá. Sempre. Ele sempre vai existir. Ele sempre vai estar com você. Então, é difícil para nós entender, porque nós estamos presos no tempo, passado, futuro, né? E no grego existe duas expressões para tempo, é cronos e kairos, que esses termos vêm da mitologia grega. Agora nem vai dar tempo de falar tudo, mas depois você pesquisa lá. É muito interessante é tipo uma lenda que trouxe origem a esses dois nomes, Cronos e Kairos. Diz que Cronos casou com sua meia-irmã, teve 6 filhos, e ele ficou sabendo que perderia o seu poder para um de seus filhos. Aí o que ele fez? Ele quis matar os seus filhos, comer todos os seus filhos. E a mãe dos filhos, quando foi entregar o que se chamava Kairos, ela entregou papel para ele em vez do filho. Então, Kairos não morreu. O Cronos é aquele tempo que é determinado. É passado, presente, futuro, que tem começo, que tem fim. E o Kairos, ele não é determinado, ele não está preso nesse tempo cronológico. São as experiências. Kairos é o tempo de Deus. E Cronos é o nosso tempo cronológico. Agora nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Quem aqui está lendo? É muito bom que a gente tenha um conhecimento melhor do que... Porque a nossa mente, né? A nossa mente está determinada, está focada nisso aí, na sucessão de acontecimentos. E isso, para a nossa mente, que é finita, que é humana, que está ligada ao tempo, é mais fácil para a nossa compreensão, entender. Mas Deus, Ele não está limitado a esse tempo cronos, de ordem cronológica, porque Ele sempre existiu, sempre vai existir. É difícil entender, mas Deus é poderoso, e Ele, à medida que Ele se revela, você pode conhecer. Aí no 3.3 diz a infinitude de Deus. A infinitude quer dizer que é a qualidade característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão. Irmãos, a infinitude é assim, Deus é infinito, não é como nós, que somos finitos. A gente sempre tem que comparar conosco para poder entender. A infinitude, em termos de tempo, fala da eternidade de Deus. E a infinitude, em termos de espaço, nada pode conter Deus. Deus está aqui? Está. Deus está no Japão? Está. Deus está nos Estados Unidos? Está. E cada lugar que Ele está de maneira plena. Ele não está parte no lugar, parte no outro. Então, quando fala da infinitude com relação ao espaço, é a imensidão de Deus. Ele está em todo lugar. E quando fala com relação ao tempo, fala da eternidade de Deus. Amém? Irmãos, então, Deus não
tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. Deus não é como nós, que se deteriora, que se degrada. Então, você pode confiar. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você está com medo de alguma situação, porque nós vivemos dias difíceis, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, tudo está nas tuas mãos. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas e nós confiamos nele. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não vamos morrer enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida, porque de maneira nenhuma os propósitos de Deus podem ser impedidos na sua vida. Então creia, Deus é eterno, Deus é imortal, Deus é imutável, Deus é eterno, Ele pode todas as coisas, Ele é um Deus imanente, é um Deus que se importa com você, Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Às vezes você pensa, Deus, isso é tão insignificante, Deus. Para Deus não é nada insignificante. Ele quer se relacionar com você. Mesmo Ele sendo tão grande, mesmo Ele sendo transcendente, Ele escolheu morar dentro de você. Não só aqui na igreja, mas em todo lugar Deus está dentro de você. Ele quer se relacionar com você. Então, irmãos, é motivo da gente se alegrar muito, porque nós temos um Deus que se importa, um Deus presente em todo momento na sua vida, né? E Deus tem vida em si mesmo, segundo João 5:26. Irmãos, vamos levantar e fazer uma oração para terminarmos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse Deus maravilhoso, esse Deus que se revela na natureza, que se revela nas suas palavras. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor nos escolheu, Senhor. Não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que nos escolheu. Pai, abençoa cada irmão, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão enfermos, entra com providência, Pai. Nós confiamos no Teu poder, nós não olhamos para as circunstâncias, Pai, mas nós sabemos que Tu podes todas as coisas e o Senhor tem controle sobre tudo. Tudo está debaixo da Sua potente mão, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda irá fazer. Nós te agradecemos pela vida eterna. Nós te agradecemos porque Tu és fiel para cumprir todas as Suas promessas, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos, Pai, receber vitória da parte do Senhor. Sabemos que Tu és poderoso, Senhor. Nós podemos confiar em Ti. No Senhor nós temos segurança. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos os irmãos.